Olá a todas as pessoas interessadas em saber o que nós vamos fazer para comemorar os 30 anos do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Uma das coisas, nós estamos nessa série de apresentação dos autores dos capítulos dos livros que apresentaremos no segundo semestre de 2026. Nós teremos umas comemorações importantes em vários eventos da psicologia. O primeiro livro vai ser apresentado aqui no congresso da ABPMC, junto com a Alamoc, em Belo Horizonte, na primeira semana de setembro. Convido vocês a participarem e ficarem atentos, porque nós vamos estar divulgando como é que estão os livros, onde eles vão ser apresentados, e olha, tem bastante coisa para vocês aprenderem, lerem e entrar em contato com autores importantes, autores que vêm trazer novidades, autores que vêm trazer novos conhecimentos. É para isso que os livros servem. Nessa oportunidade, um dos autores está aqui do meu lado, Danilo de Sá. Obrigado, Danilo, por estar participando desse projeto. Sua participação é importante. Esse projeto é muito importante para nós. Eu que fico agradecido pelo convite. Então, eu sou Danilo de Sá, sou psicólogo, sou analista do comportamento, certificado também. Então, a minha história na psicologia e na análise do comportamento, eu tenho quase 20 anos já trabalhando na área, e ao longo dessa minha trajetória na psicologia, na análise do comportamento, sempre gostei de fato de ler sobre processos educacionais, neurodiversidade, neurodivergência, e a sexualidade surgiu, como estudo sobre a da sexualidade, surgiu por volta de 2007, 2006, 2007, né? Em 2005 eu comecei alguns estágios, onde eu ficava me perguntando, meu Deus, um dia que eu for trabalhar na clínica, eu sempre pensei em ser psicólogo clínico, como é que uma pessoa que não fala, no sentido de não se comunica pela voz, faria um processo terapêutico? E eu comecei ali em 2005 a pensar sobre isso. Eu comecei justamente a me preparar para quando eu fosse me formar, que seria 2, 3 anos à frente. E eu comecei a fazer um curso de Libras, e para justamente, caso eu precisasse atender alguém, algum surdo, ele não precisaria, de fato, de ter um intermediário. Então, olha, naquela época eu nem tinha leitura nessa situação e já me preocupava sobre o processo todo, ético, sobre a questão do sigilo ético, da questão da pessoa ouvir e falar em primeira pessoa. Então, já vendo a questão da neurodiversidade aí, nesses aspectos. E aí, comecei minha trajetória de estágios comunitários e tudo mais, até que surgiu, de fato, a oportunidade de escrever o pré-projeto de a monografia, e eu escolhi falar sobre sexualidade, né? No caso, era abuso sexual contra meninos em situações de vulnerabilidade. Foi a minha primeira escrita nos aspectos de sexualidade, né? Nesse sentido. Já sabia do Impassex, mas ficou por ali mesmo, nesse sentido. E dessa forma, eu fiz a minha defesa lá da monografia e pronto, ficou ali latente na minha formação. Eu já estava, de fato, trabalhando em estágios com pessoas neurodivergentes ou com pessoas com algum tipo de vulnerabilidade, ou seja, de alguma maneira, eu já comecei a trilhar meu caminho trabalhando com minorias, né? Com minorias que têm algum nível de estresse social e etc. Bom, e aí, nesse sentido, acontece de começar a trabalhar na clínica, já formado, sob supervisão, sempre sob supervisão, com pessoas neurodivergentes, pessoas autistas, TDAH, mas principalmente pessoas autistas, crianças e adolescentes, ali em 2009. Bom, e nesse aspecto começou, quando você vai lendo, acessando, você vai, de fato, tomando mais curiosidade, refletindo sobre o processo da atuação, e como se daria isso aí, até que comecei a receber meus primeiros pacientes, meus mesmo, ou auxiliando algumas pessoas ali, e essas crianças que a gente atendia estavam crescendo já, amadurecendo, passando pelo todo o processo da adolescência e tudo mais. E aí começaram, de fato, a surgir. E agora?
essa criança que agora está no processo de transformação, de compreender quem ela é no mundo, dentro da sua própria condição, dentro do seu nível de suporte. Como é que acontece esse processo aí? Porque entre todos nós, entre aspas, eu também sou neurodivergente, sou TDAH, mas isso eu vim saber tardiamente, vim descobrir, né, ou no caso notar ou trabalhar isso já tardiamente. Mas então eu vou falar na perspectiva ali da episteme, né, no sentido da ciência mesmo. Nessa minha visão, esse meu lugar de fala aqui enquanto pesquisador ou enquanto produtor de conhecimento, ou no caso de terapeuta, né? E ouvindo as famílias, e ouvindo os próprios adolescentes, tudo mais, eu ficar naquela questão, como é que é esse processo? Porque, tipicamente, as pessoas aprendem de maneira formal e informal. Você tem, ali nas primeiras séries, na partir você identifica ali nos primeiros anos de vida, né, a parte do corpo, cabeça, olho, mãos, né, as partes públicas. E conforme a educação nos traz esses aspectos também dentro da ciência, né, mais na frente da biologia, você vai expandindo esse repertório formal de você ter esses conteúdos da educação sexual ali. Então, a gente é exposto formalmente em algum número, alguma porcentagem ali, e as pesquisas mostram, hoje eu vejo, né, dentro do mestrado, eu coletei vários dados, então também fiz mestrado em psicologia na Universidade Federal de Delta do Parnaíba. Uma das minhas perguntas era justamente como é que essas pessoas aprendem, como é que essas pessoas têm acesso à educação sexual nesse sentido. E aí, lá atrás, sempre fazendo conexão do passado com o presente, nesse sentido, hoje eu me vejo pensando como eu pensava na época, quais minhas curiosidades. E aí, de fato, vinha de maneira muito tácita, de maneira muito sutil e tímida, alguns questionamentos das famílias. Danilo, ó, meu filho está se manipulando. E aí, a depender do suporte, muitas vezes, obviamente, esses comportamentos aconteciam em situações públicas, em via pública, ou mesmo quando era em via pública, que era em casa, mas era com pessoas, de fato, da família, fora da família. E aí as mães ficam, e aí, o que faz? Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ver, a ler sobre o assunto, para trabalhar. Então, me lembro que um dos primeiros casos que eu atendi em relação a esse aspecto da sexualidade também foi sobre questões de adolescentes, meninos, adolescentes que tinham algum nível de preferência no sentido de algum comportamento de excitatório, de tocar partes específicas, como o cabelo. Então, qualquer mulher que chegasse com o cabelo grande, ao tocar, ele ficava excitado. Só que aí causava aquele constrangimento, porque para a pessoa que estava sendo tocada, né, ao notar a diferença no menino e tudo mais. E aí a mãe dizia, Danilo, estou constrangida, a gente não vai sair de casa, porque às vezes quando a gente sai, ele vê uma mulher de cabelo grande, ele quer tocar. É tanto que a gente pergunta o que ele quer ser na futura, ele quer ser cabeleireiro, mas não é que ele queria ser cabeleireiro, por causa, tá ligado a uma preferência dele aí. Na sexualidade, a gente vai dar um nome para essas questões na pesquisa, vamos dar outros nomes para isso também, essa preferência, alta preferência, né? E aí, de fato, comecei a ler um pouco, alguns estudos. De fato, na época, ali por volta de 2013, 14, já, então os assuntos eram super mega reduzidos mesmo. Até que chega 2016, eu conheci oficialmente, né, a Carla e o Oswaldo, me matriculei na pós-graduação, e aí sim, esse despertar de trabalhar com pessoas neurodivergentes e com a sexualidade, sim, mudou o mundo, a minha forma, né? Então, ali em 2016, 16, 17, por volta, eu comecei, de fato, a consumir cada vez mais literatura de educação sexual, de sexualidade, de maneira geral. Só que ficava aquela pergunta, e para as pessoas que são neurodiversas? Como é que esse processo acontece? E tomei a decisão justamente já com uma história que eu não tinha acessado, né, ali totalmente, eu sempre gostei desse assunto, desses aspectos. E encontrei um lugar que pudesse me ajudar nisso, né? Professores que, de fato, pudessem tirar dúvidas, supervisionar.
e orientar também de literatura. E eu comecei a fazer essa busca de literatura sobre isso. Em 2019 para 2020, principalmente 2020, na pandemia, a Impassex me convidou, eu ali como aluno ainda, e já ex-aluno, para fazer algumas lives. Então, as lives que eu fazia junto ali era já falando para as pessoas o que, que nós, na psicologia e na análise do comportamento, tínhamos a contribuir sobre o processo de sexualidade de pessoas neurodiversas. E acho que foram muitas lives que a gente falou sobre esses aspectos. Então, tem sido minha trajetória dentro da psicologia, na análise do comportamento e na sexualidade. Então, todas as vezes que eu me apresento, eu falo que eu sou psicólogo, analista de comportamento e sexólogo também, onde eu também estudei aqui no IPASEX, onde eu tenho um grande orgulho de tanto ter sido aluno, de ser docente e também de ser amigo também da Carla e do Oswaldo aqui, que tem uma vasta literatura e experiências incríveis nessa área. Então, esse tem sido minha trajetória, como eu falei, nas comportamentos e na sexualidade, e nesses aspectos então eu comecei a ver o que poderia contribuir mais. Então ali depois do mestrado já eu defendi a minha dissertação falando justamente sobre sexualidade em pessoas autistas, né, adultas. Então eu já fiz um recorte maior, porque todo mundo temos literatura muito grande sobre comportamento, sobre pesquisas da sexualidade ali na infância, pesquisas na adolescência têm surgido mais também. E esses recortes têm sido feitos sempre em comportamentos que a gente chamava anteriormente de inapropriados, mas são apenas comportamentos como qualquer outro mesmo. Às vezes o que difere é qual o nível de preocupação social, né? E que tipo de danos pode acontecer, que tipo de vulnerabilidade as pessoas que apresentam comportamentos que de fato pode causar uma preocupação social ou até mesmo implicações ou conflitos com a lei nessas pessoas, nessa população, nessa comunidade, que afeta os próprios autistas, os próprios pessoas neurodiversas, como as famílias também, né? Então, foi nesse recorte que eu fiz minha pesquisa, que eu tenho escrito cada vez mais, e a convite aqui do Oswaldo, da Cara no IPASEX, eles me propuseram, Dani, e aí, que você vai escrever sobre o quê? E aí eu disse, poxa, agora? O que eu vou escrever? Então, eu vou falar sobre educação sexual, modelagem do uso de protetor íntimo, né, nesse processo da menarca, em meninas pré-adolescentes do espectro autista. As mães trazem muito isso, Danilo, e agora? O que eu vou fazer? Minha filha está com 8, 9 anos, então a maioria de nós, na psicologia, na análise de comportamento, temos que projetar, quando projetar os planos de intervenção, seja diretos com o próprio paciente ou com a família, é projetar também essas habilidades de segurança. Então, lá no nosso capítulo, vamos falar da educação sexual como uma habilidade de segurança. Porque quando você expõe de maneira planejada, cautela, com assentimento, com respeito, você está trabalhando ali dignidade da pessoa, respeito, está empoderando ela. Isso trabalha qualidade de vida, saúde mental, né? E também que isso está ligado à questão de independência, autonomia, do autocuidado específico aqui. E com meninas pré-adolescentes. Por que pré-adolescentes? Porque justamente para preparar essas meninas ao longo de... tem meninas que eu acompanho, por exemplo, que a gente tem preparado quando eu falo a gente, porque não é um processo que se faz sozinho, jamais, na verdade. Eu sou um homem cis, né? Sou um homem cis, gay, e eu não posso adentrar em assuntos sem autorização da família e sem o assentimento, sem autorização da própria pessoa também. Então, quando eu vou conversar com a família, eu preciso dizer para eles, olha, estamos avaliando essas questões, o que você acha importante de a gente trabalhar? Eu não sei o que fazer quando chegar a menarca da minha filha, né? Então, se avaliado, então a gente faz recomendações de ir para endocrinologista, para médicos, que de fato possam nos
e nos auxiliar nesse processo. Então, não é um trabalho que se faz sozinho, é um trabalho que se faz em conjunto, com o endocrinologista, com a ginecologista, com a família, que no caso são os pais, os pais, no caso, com as meninas, são as mães, que a gente tem trabalhado com maior frequência, mas os pais precisam se envolver também. E nesse caso, a gente faz esse trabalho, como eu falei, em conjunto. E é planejado todo. Por que é um processo de modelagem? Porque a mãe ou a aplicadora, a gente trabalha muito com a equipe multidisciplinar. E uma das pessoas que dão esse suporte diário são os aplicadores na casa, na escola, que nos ajuda a coletar dados, né, nesse sentido, porque nem sempre os pais estão presentes, mas que a gente também ajuda esses pais também a coletar esses dados junto com a gente para verificar como é que está esse processo todo. Então, é bem interessante esse trabalho em conjunto, de exposição gradual, de maneira, né, com história social. Então, tem várias estratégias que vai estar escrito no capítulo também. O mais importante interessante desse capítulo é que ele, de fato, seja uma fonte, uma fonte e um recurso, né, para quem está aprendendo sobre sexualidade, para quem está aprendendo sobre essa parte da transição. Vamos falar sobre esse processo de transição também da infância, da segunda infância, da infância para a pré-adolescência, da adolescência para se preparar para a vida adulta, né? E falando da importância, se a questão desse autocuidado, ele vai estar enquanto valor. O que significa ter uma habilidade de autocuidado e de segurança, e qual o compromisso que família, equipe e principalmente a própria pessoa também vai ter em relação a ser exposta, né, e a utilizar, no caso aqui eu estou colocando o protetor íntimo nesse processo todo, e também quando chegar de fato, né? Então, vou trazer recortes de alguns casos que eu acompanhei e acompanho ainda, casos que já aconteceram, o processo da menarca vir, e como foi de fato que foi percebido esse processo. Se esse processo teve sofrimento, se foi doloroso, se foi vergonhoso, que emoções de fato emergiram diante, de fato, do processo da menarca quando ela surge mesmo ali, né? Nós temos literatura falando sobre esse processo, de fato, também. Então, talvez algum ineditismo que nós vamos ter aqui por conta que são pesquisas, são amostras, são literaturas que também faz parte do nosso trabalho enquanto analista, enquanto sexólogo ali, junto com as famílias, mas que tem literatura mostrando, tá, isso aqui eu vou fazer o quê? Tem literatura, tem evidência, a literatura exposta, que nós temos acesso, tem evidência? É mais ou menos isso, então, que nós vamos falar nesse capítulo, e que eu estou muito ansioso para que vocês também tenham acesso. Já estou curioso para ler, e acho que muita gente que está assistindo essa apresentação sua vai estar curioso também, porque faz parte de um processo de educação sexual que nós precisamos assumir em termos de responsabilidade, os profissionais de saúde, os pais, as pessoas à volta, cuidadores, professores. Muito obrigado, Danilo. Vai ser ótimo ter o seu capítulo, e nós vamos estar comemorando no segundo semestre de 2026, através dos eventos, das apresentações aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais, uma forma de, sim, não só apresentar, mas difundir informação. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigadão. Até mais.